Sejam bem-vindos a mais um Café Milionário Podcast. Hoje com a ilustre presença do influenciador, personal trainer, homem de negócios e ministro da palavra. Amém. Esse último é o mais importante, viu? É isso. Obrigado, agradeço o convite. Faz tempo que nós estamos para tomar esse café juntos, né, para falar, e eu acho que vai ser hoje o dia certo para a gente descrever, inclusive o principal que eu acho que eu vim fazer aqui, falar da minha mudança, né? Uma mudança de quem antes era só o empresário, só o pai, só o influencer, e aí no meio desse tudo tem um encontro com Deus e acaba tornando essas coisas menores do que ser alguém que fala da palavra. E ainda impulsionar todas essas coisas, né? É muito interessante que às vezes a gente acha que a gente perde, as pessoas pensam que vai se perder, vou perder tempo, igreja, vou perder tempo. Na verdade, você só tá ganhando, você melhora como pai, você melhora como empresário, você melhora como tudo, e mais piora, os lados ruins pioram também, graças a Deus eles somem, né? É Somem isso. não, diminuem. A palavra já fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, né? E acho que é isso muito que a gente acontece, né? Um pai, antes de ter o filho, fala sempre assim: filho, nossa, não vai dar conta. Aí nossas contas aí que vai ficar. Aí no segundo fala de novo. Só que normalmente, sempre que você tem um filho, uma janela nova se abre de negócio, de oportunidades, de dinheiro. É assim que acontece na nossa vida. E é assim que acontece com Deus. Quando eu coloco Deus na minha vida, outras janelas se abrem. Então aquilo que não tinha tempo acaba tendo tempo, aquilo que faltava dinheiro começa a ter dinheiro, aquilo que você achava que em 24 horas não ia conseguir fazer, você consegue fazer, né? Então a relação de quando eu coloco algo da família, sobra mais, também é com Deus. Quando eu coloco com Deus, começa a sobrar um tempo que eu nem achei que eu tinha. Você falou tudo, porque normalmente quando a gente vai fazer alguma coisa em especial, a gente nunca tem tempo, né? O homem, principalmente a gente, né, cara? Assim, começa com aquelas desculpinhas, né? Não tenho tempo para brincar com os meus filhos porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para poder passear com a minha mulher porque eu tenho que estar com os meus amigos, porque os meus amigos são os negócios que eu faço e que não sei o que lá. E aí a pessoa começa a largar a família. Aí a pessoa larga a igreja que fala assim: não tenho tempo para ir na igreja. Só que no final das contas, quando a gente busca o paizão lá em cima, a primeira coisa que a gente começa a ter é uma outra visão. E o tempo é aquilo que a gente dá de prioridade. É, a palavra é essa, Então, pô, prioridade. deu prioridade para Deus, você vai dar prioridade para sua família. Deu prioridade para sua família. Eu tenho o prazer por exemplo, ir levar meus filhos na escola. Pô, cara, eu solto pipa com meu filho no final de semana. Então, assim, essas coisas Sabe que eu tava assim esse dia são conversando é com que um tem amigo valor. e aí eu falei pra ele que tava chegando o aniversário da minha filha. E aí ele falou assim: que legal, hein? Tem mais 4. Aí eu falei: cara, tá maluco? Como assim tem mais 4? Minha filha fez 8 anos. Ele falou: mas tem mais 4 aniversários com ela achando que você é a coisa mais importante na vida dela. Porque depois dos 12 isso muda. Depois dos 12 a figura pra criança passa a já ser dos amigos, do que ela assiste. E aí aquilo foi muito pesado, porque eu falei: cara, realmente só tem mais 4. Então assim, tem só mais 4 oportunidades de num aniversário, o primeiro pedaço do bolo ser meu, antes de ser de qualquer pessoa, né? De o cara mais importante da festa dela ser eu, antes de qualquer outra pessoa que vai aparecer. Então, às vezes, a gente não faz essas contas do quanto é pouco, né? Então, são só mais 4 anos dos 8 que ela tem, até 12, que muda tudo numa pré-adolescente, para eu aproveitar sendo a principal atração da vida dela, sendo quem ela quer estar, quem ela quer viajar, quem tudo. Então, quando a gente pensa assim, né, a gente deixa as coisas mais, algumas prioridades viram realmente prioridades, né, dentro de casa. Hoje era um dia mesmo, né? A gente tem um compromisso nosso de discípulos lá da igreja, e é um dia que tem 4 menininhas amigas lá em casa. Eu já liguei pro Robson, que é o discipulador, falei: Robson, é o seguinte, eu vou antes, nós vamos ter esse tempo aí, você me passa o que vai ser preciso, porque eu quero estar em casa, quero fazer hambúrguer para as meninas, quero ter esse tempo com elas, né? Porque eu sei o quanto isso é precioso para minha filha de estar lá. Então a gente começa a colocar essas prioridades e isso só vem em decorrência da gente ter colocado Cristo como prioridade, né? Porque aí em cadeia a gente vem ajustando um monte de coisa na nossa vida. E você falou um negócio que é bastante interessante, porque na verdade a única coisa que você está criando nisso são memórias. E as memórias que você cria na sua filha, que nós criamos nos nossos filhos, são que vão gerar a base deles para o futuro deles. Ou seja, quando você não cria memórias, ela vai buscar memória em algum lugar.
Se ela não tem um pai como referência de homem, ela vai buscar uma referência de homem aonde? Na rua? Então, assim, a falta de memória positiva, de uma memória, de uma referência, ela faz com que não exista e, infelizmente, a gente vê muito, e esse é um do motivo dos legendários ser os legendários que é porque a falta da figura materna, da paterna, a figura do pai presente, homem, dentro do lar. Quantos lares hoje são destruídos? Por quê? Porque o pai não está em casa, não prioriza a família, não quer saber dos filhos, não quer ter tempo para os filhos, não coloca o filho no colo, não. Então, assim. E tem muito pai presente, mas ausente, né? A gente fala muito da Gen Z, né? A geração Z que tá aí, que é uma geração fraca emocionalmente, uma geração dispersa para trabalho, né? Mas a culpa dessa geração ser assim é de quem? Somos nós. Da geração anterior, né? Então, a gente não tem que olhar para essa geração como culpada. Essa geração, ela é resultado de uma geração fraca de antes, né? Então, sempre que uma geração forte vem, faz filhos fortes. Sempre que uma geração fraca vem, faz filhos, né, fracos. Então, né, existem exceções que vão ter que correr muito para mudar a próxima geração. Por exemplo, um Gabriel da vida que estava aqui, ó, trabalhando, ajudando na casa. Isso aí, nessa idade, são pouquíssimos, né, que tem um start de falar, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, qual é o movimento da minha família, como eu posso ajudar lá, quero estar presente, daqui a pouco quero ter meu próprio dinheiro, quero cuidar das minhas coisas. A maioria não tá, por quê? Porque teve pais fracos, né? Então, a responsabilidade de tentar melhorar e ser um pai forte não é só por causa do PJ, por causa do sua, não, é pelos nossos filhos que estão vindo, né? A culpa vai ser, obviamente, nossa, do que eles vão, né, dos frutos que eles vão serem, né, de como a gente está criando. Então, essa responsabilidade que talvez o Legendário tem muito bem feito com muitos homens, né? A gente estava aqui conversando antes, que é um projeto maravilhoso, não é o único, né? A gente tem vários, né, em várias denominações, várias placas de igreja, tem um Encontro com Deus, que já foi muito mais famoso do que é hoje. É uma outra maneira que foi por muitos anos de mostrar para pais, para famílias, para mães, a importância, né, de estar em Cristo, a importância de criar filhos. Então, todo esse movimento que eu acho que está sendo levantado hoje, ele tem uma principal tarefa: mostrar que a gente só vai mudar o que a gente está assistindo no mundo com pais melhores, né? Então, quando eu tenho dentro de casa pais formando mulheres, crianças e homens melhores, eu começo a colocar no mundo a oportunidade de mudança, né? Enquanto isso não ocorre, não tem escola mais moderna e mais temática do mundo que vai conseguir mudar algo que a família está fazendo errado, né? Então, a dor do mundo está onde? Né? A dor do mundo está no celular? A dor do mundo está na tecnologia? Não, a dor do mundo está que as famílias estão acabando. Só não entende isso quem não quiser. E quando a família está acabando, o pai e a mãe estão acabando, está acabando quem está sendo colocado no mundo. A gente vai ver um declínio psicológico, emocional, sem volta, né? Então, por que hoje é um momento que nunca houve na história da gente comemorar casamentos que duram? Você tem um amigo que tá falando assim, hoje é bodas, cara, você tem que comemorar junto com o cara. Você tem que falar, mano, não acredito, é bodas? Nossa, nós temos que fazer festa. Por quê? Porque é motivo de alegria a gente ter o prazer de dividir pessoas que estão com um casamento 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? Se a família não voltar a celebrar que ser casado é bom, ter filho é bom, família é bom, realmente a gente vai cada vez acelerar mais o final dos tempos, né? A única maneira de reverter isso é a gente cada vez mais comemorar ter família, né? Então, se a gente volta no tempo, como que um pai celebrava quando o outro casava? Fulano vai casar, vai ter família, que legal. Então, família era desejado, né? Hoje, a família tá tão destruída que ninguém quer casar. Então, você pega um cara novo e fala, que casar, tá maluco? Não. Passar o que meu pai passou, minha mãe, não briga. Se quer casar, vai pra casar depois dos 40, Ninguém né? quer, O cara quer entendeu? ficar com a mãe e com o pai dos Ninguém 30 quer porque até o cara tá 40 anos. traumatizado. Então, hoje, a gente tem uma missão grande, que é, se você tem... Qual câmera que é a principal que fala? Essa aqui? Bom, se você tem um casamento bom, se você e sua esposa são um casal legal, que vive com os filhos, que sai, cara, dá um jeito de mostrar isso para as pessoas, para incentivar outras pessoas. Hoje nós precisamos de famílias que mostram que estar junto, ser fiel, é legal.
Porque é o que falta, as pessoas têm que se animar de novo em estar numa mesa e o cara fala, cara, eu desde que casei, tô com a mesma mulher, nunca traí minha mulher. E os amigos veio tirar sarro nele e falam, cara, que massa isso. Né? Então, algo que virou zoeira, hoje deveria ser voltar a celebrar. Né? Então, a gente que talvez já entendeu isso, que já aceitou Cristo, que já tem um encontro, que entendeu a importância da família, das nossas esposas, dos filhos, eu acho que é a hora da gente começar agora a falar assim, pô, eu preciso dividir isso com mais gente. Não é só sobre uma salvação individual. Eu preciso que outros homens entendam a força que tem a família, um casal unido, filhos sendo educados nesse ambiente, e aí a gente começa a virar um jogo. Os outros homens precisam, na verdade, de uma referência, né? Quando a gente vê assim o pessoal, tal, porque aquela coisa. Antes era modinha ficar falando, ó, vamos sair, vamos pra. Eu tive amigos que falavam, vamos pra zona, vamos fazer tal coisa, tudo coisa errada. E isso gera o quê? Gera memórias de vagabundagem, geram memórias de falta de compromisso, geram memórias de falta de respeito, falta de relacionamento. Cara, isso tudo é minado, gera minas dentro do nosso casamento, gera minas dentro da nossa vida. Aí você casa, aí depois você tem uma mina lá na frente. Se você não curar, você pisa, e isso explode. Então, eu acho que a grande coisa que tem que ser mudada dentro de nós é falar assim, calma aí, isso daqui é uma mina, cara, isso vai explodir. Cai fora desse... A gente virar referência para os nossos amigos e tirar isso no passado, deles. quando um amigo sentava na mesa para te falar que ele foi, por exemplo, num lugar como esse, né? Ele tinha um pouco de vergonha. Ele chamava um amigo de canto, ele contava, não era todo mundo da mesa. Agora, a gente normalizou isso, cara. Então, hoje você senta numa roda com 10 amigos, 9 tem amante. Normal. Normal. E a mulher, em casa, ela fala pra outra amiga assim, às vezes é até melhor, né? Tem coisa que a gente tem... Virou porque ficou tão normal que aceitar isso também ficou normal. Então, isso é o triste. Né? O triste é que antes algo que era pontual ficou normalizado. Então, ter um casamento onde a mulher sabe que o cara tem um relacionamento extraconjugal, dos males o menor, pelo menos ele tá aqui. Então, as coisas ficam normal. E não pode ser normal. Homens, nesse período, nesse tempo, têm que ser levantados para falar, ei, cara, isso não é normal não, o que você faz não é legal. Mulher, o que você tá vivendo não é legal. Ou nós vamos orar e vamos salvar esse casamento, ou você não vai conseguir, você não vai seguir com isso. Né? Então, mais do que o que já foi assustador, mais assustador agora é a normalização dessas coisas. Então, não vamos tão longe. Quando a gente via uma pessoa que passava a perna na outra, né? Um amigo que você sabia que o negócio dele era errado. Ele tinha que fazer isso muito bem escondido. Ele era excluído da turma, da sociedade e tal. Hoje, o cara que divulga joguinho ilegal, ele vira referência, ele é adorado. Hoje, existe um time de meninas na internet que acha legal namorar traficante. Então, o nosso filho, que antes, quando a gente falava assim, ser traficante é ruim, ele passa na cabeça como é ruim. Se tem um grupo de mulheres que deseja estar com o traficante. Então, virou normal e virou legal algumas coisas que só nós, e nós quem eu falo? Nós estamos em Cristo, podemos mudar, né? Não existe faculdade, não existe coach do mundo que vai poder virar esse jogo. Esse jogo só é virado quando as famílias começarem a trazer para dentro dos casamentos Deus. E ponto, né? E aí a gente consegue restaurar famílias, amigos, relacionamentos e lá na ponta filhos. Filhos restaurados, a gente muda uma geração. Então acho que o grande movimento hoje no mundo, né? Não é só no Brasil, não é só o Legendários acontecendo, é no mundo. Eu nunca vi na minha vida o tanto de gente se convertendo, né? E isso é um mover espiritual, existe algo acontecendo poderoso no mundo para que a gente acorde o máximo de pessoas que a gente conseguir, né, antes da vinda de Cristo, que eu acredito que o mundo tá adiantando, né? Então, a gente tem uma missão muito grande mesmo de nos posicionar como homem, né? De nos posicionar como sacerdotes do lar, né? Mostrando que existe sim, né, uma alegria em ser família, em ser um pai e uma mãe que só tem um ou outro, que criam os filhos, né, com base na palavra. E eu falo isso com muito amor no coração, porque você não está escutando de um cara aqui que nasceu dentro de uma igreja careta. Você
escutando de um cara que já teve tudo que o mundo oferece, né? Desde dinheiro, as coisas materiais, ao que a própria internet nos deu para mim e minha esposa de uma maneira regional, mas nos deu com fama, né? E a gente viu o quanto isso, na verdade, é exatamente a palavra quando fala que coisas que vêm para matar vêm disfarçada de vida, né? Então, até a prática que eu faço na montanha, eu falo disso. Eu falo que tudo hoje que mata o homem, ele escolhe achando que tá escolhendo vida, mas ele tá escolhendo morte. Então, quando eu tô em casa, no banheiro, com o chuveiro ligado, fingindo que tô no celular, mas pra minha esposa achar que eu tô tomando banho, fingindo, porque eu não quero sair pra ajudar o meu filho, pode até parecer algo inofensivo, né? Mas na verdade é você escolhendo a morte. Uhum. Então, tudo hoje que vem pequenininho, vem disfarçado de vida, mas é morte. E essa morte grande mata uma família, mata um relacionamento, mata uma esposa. Então, o que nós estamos diante de um cenário hoje? E eu vivi esse cenário. Que por muitos anos da minha vida, eu escolhi coisas que pareciam inofensivas, que pareciam viver, que pareciam aquela frase, tem que aproveitar a vida, né? E ela vem disfarçadinha com um laço bonito, ela vem para te destruir, né? Então eu conto muito que um ano atrás, né, a gente já convertidos, nós já vivendo uma vida diferente na nossa família, eu fui elogiar minha filha, Helena, e falei, Helena, como você tá maravilhosa, filha, como você, olha tudo que a gente tá vivendo, olha depois que a gente tá indo na igreja, como você até mudou seu olhar, e ela olhou pra mim assim, como se ela tivesse 25 anos, na época com 6, e falou, pai, na boa, eu sempre fui assim, quem mudou foi você. Caraca. Então, na Você verdade, passou a ver o que ela estava vivendo. isso. Então, na inocência dela de criança, né, ela quis dizer assim, ó, quem não tinha isso era você. Mas eu e a Maria ali, pequenininha, nós sempre estava aqui, pai, com esse amor, com essa entrega, querendo viver o que você vive hoje, mas você não estava conseguindo ver, né? Então, tá cheio de homens não conseguindo ver, né? Tá cheio de homens com um olhar que precisa ser descoberto, né? Que precisa tirar as escamas para entender a beleza de um filho, de um relacionamento, né? De viver em comunhão, de ter amigos de fé, né? E é talvez esse o nosso papel hoje, talvez essas conversas aqui, né, aos pouquinhos vão encontrando outros corações, quebrando outros corações, outros homens, né, para que a gente mude isso. E a gente fala homem, não é porque só todas as mulheres são santas, não. É porque 90% dos casos é culpa nossa. Porque nós não assumimos o nosso papel. Nós assumimos nosso papel, a gente vem de fábrica com um defeito que é um defeito de não honrar a família, né? Isso começa assim, ó. Sabe como começa isso? Eu tenho 2 meninas, o primeiro presente delas foi boneca. E se tem Uhum. alguém que tem filho homem aqui, não vai deixar eu mentir, o primeiro Foi presente uma dele é um bola. carrinho e uma bola. Então é tipo assim, você tem carrinho, você tem família. Então a mulher ela já tem algo que é um desejo, família. Então 99% das mulheres tem dentro dela que ter alguém, uma família é legal. E a gente incentiva o homem que ele faz tudo primeiro. Ter Primeiro ele, coisas. tudo ele, coisas, material, o carrão, não sei o quê, para depois ele olhar para a família. Então nós mesmo criamos isso, né? Não é problema dar carrinho não, viu, gente? Pode dar carrinho. O problema é quando isso não fica claro para a criança, desde que ela cresce, né? Para meninos principalmente. Então, pais fortes vão gerar meninos fortes vão gerar famílias fortes. E aí a gente consegue, né, reverter esse estado. Nesses fortes e fracos tem um certo dilema aí também. Porque os momentos de crise geram homens fortes. Hoje tem um movimento que está sendo levantado, tem os homens que. Quantos influencers estão falando de família, estão falando de ética, de moral, de relacionamento hoje, porque tem uma crise. Nas crises são levantados homens fortes para poder gerar filhos fortes, para poder gerar influenciados, né? Hoje você é um influencer, né? Você influencia pessoas, então você influencia pessoas que querem absorver essa fortaleza sua, esse conhecimento seu e querem tornar parecido contigo. Influenciador tem essa É isso. função, né? E fala uma coisa pra mim, de todo esse momento de vida que você já viveu, que você falou da sua filha, que ela sempre estava lá, qual foi o momento mais difícil da sua vida que você gostaria de compartilhar com as pessoas para usar como referência? Cara, acho que foi falir, né? O estúdio, a gente, uma época ficou muito grande, então depois da minha primeira unidade, que é essa que eu tenho ainda do Guaporé, surgiu muitas oportunidades
E eu abracei todas elas. Então eu tava abrindo a terceira unidade, com a segunda, que era do São Marco, ainda dando um prejuízo altíssimo mensal, né? Mas existia um ego de, de falar assim, como eu falo para Ribeirão que eu vou fechar uma das unidades? Como que eu vou dar um passo para trás? Né? Como que eu vou fazer isso? Como que pode, né? E então eu permaneci mais um ano ainda, fora o ano que já não era programado de prejuízo, mais um, só que era só o orgulho, sabe? E isso fez uma ruína na nossa vida, minha, da minha esposa, financeira, emocional, né? E eu realmente só desprendi disso, né, quando o espiritual foi tratado. Porque aí eu falei, cara, por qual motivo eu tenho esse negócio aberto? Orgulho, medo do que as pessoas vão falar de mim, né? Reputação, Reputação. entre E se aspas. eu tirar tudo isso? Se eu tirar tudo esse medo, reputação, se eu olhar só para quem eu deveria dar uma satisfação, que é o pai, como é que tá a minha relação com ele? Então, eu poderia fechar isso aqui? Poderia. E aí eu tomei a decisão de fechar. Então, essa decisão que antecedeu fechar o estúdio foi um momento mais triste assim na minha vida, porque eu pensava nas pessoas que trabalhavam lá, eu tinha esse orgulho ferido de fechar, né, de como que ia ser as pessoas me olhando. Na minha cabeça, todo mundo que ia me cumprimentar na rua ia falar: "Ô, e aí, tudo bom? Faliu, hein?" Sabe? Meio que o pensamento era esse, tipo assim, cara, isso aí não vai ser. E aí depois que eu fiz isso, assim, né, os meses que foram seguintes me mostraram completamente o contrário, né? Primeiro que ninguém lembra de nada, né? As pessoas estão tão ocupadas com o mundo, com tudo, que isso aí dura uma semana e depois já sumiu, né? E aquelas pessoas que você mais se preocupou também já seguiram a vida delas. Já estão no outro dia arrumando um emprego, já estão fazendo outras coisas, né, trabalhando. E tudo que era ego, tudo você fala, cara, se eu tivesse tido essa decisão, essa ausência de ego antes, eu teria um ano a menos de prejuízo teria tido. Então, essa antecedência aos meses que foi de fechamento do estúdio era uma angústia muito grande. Esse foi o pior momento, e é um momento que eu falo para se tiver algum empresário passando algo parecido, né, primeiro que eu não tô falando isso para te desanimar, insista o máximo que você puder no seu negócio, enquanto seu coração queimar pelo seu negócio, lute por ele, mas se for só por ego, se for só para que a sua imagem fique bem, cara, esquece. Só uma coisa vale nessa vida: paz. Quem não tem paz não tem nada, né? Colocar a cabeça no travesseiro e Cara, é dormir. isso, né? Paz. Então, chega um momento de qualquer empresário, de qualquer homem, que menos é mais, né? E eu lembro, assim, exatamente disso. Então, eu lembro de ter na garagem 2 carros importados, morar numa casa de 15 mil metros quadrados no 15 da Boa Vista B. Cara, 15 mil metros quadrados tinha nossa chácara lá. E não tinha um minuto de paz. Por quê? Porque querendo mostrar para as pessoas esse ego. Não, eu tenho 2 academias, tô abrindo a terceira e tal. Como é que vai ser se eu fechar? E sem paz nenhuma. Aí o relacionamento de em casa já não é mais do jeito, o jeito que você olha os seus filhos não é mais do jeito, o jeito que você dedica um dia com a sua esposa, né, já não é igual, porque você não tem paz, né? Então, esse período foi uma angústia muito grande, que eu não desejo para ninguém, mas se você tá passando, só tem um jeito de resolver. Toma uma decisão, não pensa nas pessoas, no que elas vão te julgar, né? Pensa assim na sua família, filhos e na sua paz. Paz muda tudo. eu tenho uma história um pouco parecida, cara. Eu trabalhava em Mogi das Cruzes, vim pra cá, montei uma fábrica de tinta. E montei uma fábrica de tinta, o negócio foi crescendo, crescendo, tal. Tudo descontrolado, tudo responsabilidade minha. Hoje eu olho como uma responsabilidade minha. Antes eu queria acusar minha esposa, antes eu queria acusar uma série de coisas, a situação financeira, o governo e sei lá o quê. E o negócio foi indo pro buraco. E você falou uma coisa que é verdade, cara. Ter a paz de poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir não tem preço. E podem ter muitas pessoas nessa situação falando, ouvindo a gente. Quantas e quantas vezes, cara, a minha família ia dormir e eu passava a noite acordado e nisso vinha só pensamentos errados, só coisas erradas. Uma vez eu quase fiz uma merda na minha vida, quase tirei minha própria vida. E isso foi uma situação muito, muito triste. E eu posso te falar, cara, você falou tudo. O ego, o orgulho de não ouvir as pessoas, de não fechar o negócio antes de ele tomar aquele determinado nível. Tanto que quando eu fui para Portugal, olha só, cara, eu fui para Portugal quebrado, falido, devendo dinheiro para as pessoas.
Fui para Portugal e em Portugal eu comecei a pagar as pessoas que eu tava devendo, cara. Então, hoje eu sou grato a Deus pela porta que foi aberta naquela situação. Foi uma porta de vida, apesar que teve muitas cenas de morte depois em Portugal, mas não vem ao caso agora. Mas assim, que foi uma porta que Deus abriu. Não tem outra opção. Foi Deus que abriu para tirar aquele negócio. E uma fábrica de tinta, que o pessoal demoraria, sei lá, às vezes para vender uma fábrica de tinta, demoraria 1 ano, eu vendi em 1 mês. Vendi em 1 mês, fechei o meu negócio, meu negócio continuou tocando, hoje está muito bem sucedido. E fui para Portugal para poder reviver. E uma coisa que eu poderia falar para qualquer empresário que tá agora é: primeira coisa, cara, empresa é feita para dar lucro. É isso. E Sim, não é para alimentar o ego, não é para alimentar as contas próprias, pessoais, ou para ficar falando que tem X funcionários. E uma coisa que eu aprendi muito em Portugal, que vale muito a pena para você no seu negócio, é o custo. Você tem que pegar aqui tudo que é despesa e cortar. O que é despesa? É que não gera retorno, você não gera receita. Tudo que é despesa você corta. E tudo que é custo, você aumenta. Pô, como assim aumentar custo? Significa que você está vendendo mais. Então você vende o máximo possível e tudo aquilo que não dá lucro, cara, arranca fora e joga fora e tem que ser zero. Nunca vai ser zero, mas zero. E hoje o meu negócio eu lido muito assim. Hoje eu, graças a Deus, coloco a cabeça no travesseiro, durmo muito bem. Isso é muito mais bem sucedido por causa da visão que eu tenho hoje. E colocaram na nossa cabeça, né, cara, uma coisa louca que é assim, que CLT é o pior dos mundos. Cara, todos os países de primeiro mundo, as pessoas trabalham para empresas e são felizes demais. E aí colocaram esse negócio na nossa cabeça que faz um cara, às vezes, estar numa empresa boa e ficar surtado querendo sair de lá para abrir um negócio e ter essa vida sem pai, sem nada. Então, assim, hoje lá no estúdio nós atendemos classe B e A, né? Então são empresários, pessoas muito bem-sucedidas. E eu diria que muitos deles são grandes profissionais que trabalham para alguém. Cara com salário de 50, 60 mil. Caraca. Então, e o cara pergunta para ele se ele já, hoje, com o conhecimento que ele tem, tudo, se esse cara quer empreender. Esse cara fala, no Brasil, jamais. Entendeu? Então, em algum momento da história, falaram para nós que só é legal quem empreende, só é massa quem abriu um negócio. E todo mundo ficou nessa vibe aí. E aí, cara, surtou gente que não é para todo mundo empreender, não é para todo mundo ter negócio. Tem gente que não nasceu para isso e não te faz menor ou maior. Te faz simplesmente que se você entrar nessa noia, você vai entrar num negócio, vai sair de uma coisa boa que você tinha, vai trocar tudo para não ter paz e às vezes adoecer, ter um câncer, uma coisa, porque aquilo não era para você. Então, a gente precisa voltar a respeitar pessoas que trabalham em empresas há anos, pessoas que estão, o cara evolui dentro de uma mesma empresa. Então tem vários, hoje, oportunidades de trabalho que às vezes os jovens não querem mais, porque o cara fala, não, eu não quero entrar nessa empresa aí, mesmo sendo multinacional, porque eu quero empreender. Bom, tá maluco? Pô, tem multinacional vindo pegar a gente aqui pra programação, pagando 60 pau de salário, o cara viaja pra fora pra reunião, volta, carro, mora... Mano, por que você não quer? Vai empreender pra quem, então? Quer o quê? Entendeu? Então, assim, é um pouco disso, né? Você vê lá fora, as grandes universidades, Harvard, tudo, elas não formam a maioria das pessoas para empreender. Não, a minoria para empreender. Elas formam a maioria das pessoas para entrar e trabalhar num Google da vida, pro resto da vida, para entrar num... Então, assim, essa loucura que a gente tá aqui, de tipo assim, todo mundo tem que empreender, é óbvio que dá errado uma hora. É óbvio que dá errado, até porque não tem como todo mundo empreender. Sacou? Se todo mundo resolver fazer bolo no pote, não tiver mais loja de bolo grande, acabou, meu irmão. Tamo enrolado. Tinha gente que tava no bolo no pote, que tá se matando, que podia trabalhar de confeiteiro num lugar e ganhar 10 vezes mais. E aí o cara colocaram na cabeça dele que ser confeiteiro é ruim, que já que ele sabe fazer doce, ele tem que fazer bolo no pote. Aí ele fala, não, eu vendo bolo no pote, porque eu trabalhava lá na confeitaria. Não, mas não era. Eu tinha horário. Meu irmão, teu horário é da hora. Teu horário não te faz menor que ninguém, não. Né? Ter horário, inclusive, é uma coisa que faz na sexta-feira, irmão. Você só lembrar que você volta a trabalhar na segunda. Enquanto empresário. Um empreendedor, se ele faz isso. Ele não faz. Então, esse monte de coisa, na verdade, eu acho que vem num discurso que não é para deixar a pessoa livre, para deixar a pessoa aprisionada.
Porque livre talvez era o cara quando ele era CLT, ganhava em dia, tava todas as contas pagas, ele viajava com a família, ele tinha as coisas dele. 13º, férias. Bem, ele podia evoluir, ele podia trocar de empresa, sim, ir para uma maior, tudo. Ele era livre. Aí colocaram na cabeça dele para ele fechar, pegar o acerto, abrir um negócio, ele perdeu tudo, o cheque dele tá voltando no número 12 pela terceira vez, não é a segunda, e aí esse cara não dorme, esse cara tá doente, o casamento dele tá acabando. Aí agora falam que ele é livre. Loucura, Tem né? inversão de valores, né, cara? Loucura, né? Caraca. Caraca, agora deu um bug aqui. Entendeu? Aí fala, não, mas você é livre, irmão, você não tem mais horário, você não precisa cumprir mais nada. Que liberdade é essa, então, né? Então, são essas coisas, por isso que às vezes é forte falar, né? Pô, nós vivemos num país de terceiro mundo. E terceiro mundo por conta de quê? Por conta de conhecimento, cara. Ponto. As pessoas com pouco conhecimento acreditam nessas lorotas. Essas lorotas de que todo mundo tem que empreender, essas lorotas que você pode ser feliz sem ter hora, sem ter tudo, sem ter regra. Cara, não existe alegria sem regra, não existe alegria sem disciplina, entendeu? Então nós acreditamos em umas coisas que vieram disfarçadas de alegria, de felicidade, que são morte, cara. São morte. Eu falei ontem num vídeo, levando para lado da saúde. Nunca se vendeu tanto no mundo wellness. Nunca foi tão cobiçado as marcas de roupa fitness. Nunca se vendeu tanto suplemento no mundo. E nunca se teve tanto doente com depressão e ansiedade. Essa conta tá errada, não tá? Tá errado, né? Tá errado. Tem muita coisa faltando aí no meio, né? Essa conta não tá batendo, irmão. Então, aonde essa conta não bate, PJ? Você que é da área. Essa conta não bate porque essa indústria wellness, ela não foi feita para solucionar um problema. Ela foi feita para criar uma outra comunidade e fazer de novo outra, segregar de novo. Então, assim, o cara agora ele toma Monjaro não é por causa da saúde, é porque se ele não tiver magro, ele não se enquadra naquela turma. Então, o Monjaro não vem como saúde, vem disfarçado de morte, irmão. Caraca. Sacou? Aí eu tô no grupo da corrida, mas eu não posso ir lá no grupo da corrida e ser do jeito que eu sou. Se eu não for no grupo da corrida e não tiver aquele tênis, aquele negócio, eu não faço parte daquele grupo de corrida. Aí, então, você percebe que, realmente, nunca na história minha, eu dou aula há 20 anos, eu vi o wellness tão em alta. Mas eu também nunca vi tantas pessoas doentes. Eu nunca vi tanta gente com ansiedade. Eu nunca vi tanta gente com depressão. Entendeu? Aí a pessoa já tá ansiosa porque ela pensa que se um dia ela já não tiver o dinheiro pra tomar um Monjaro. Então o remédio não veio como remédio. Veio como algema. Prisão pra você. O cara tá algemado, irmão. O cara não mudou o mindset dele, o cara não mudou a maneira dele de olhar pro alimento. Eles te trouxeram mais uma algema. Ó, irmão, agora além de todas as contas da sua casa, pra você ficar magro, tem mais essa algema aqui, ó. Custa 1.200 por mês. Você vai ter que ser mais um dependente químico disso aí. E tem gente aí que virou dependente químico de uma caneta e tá orgulhoso. Sacou? Poxa, cara, mas agora você tá me fazendo pensar aqui, ó. Vem cá, eu nunca vi tanta gente correndo igual eu vejo hoje. As academias na minha época faliam, né? Tem a Sport Companhia ali que faliu. Tinha as academias cada vez mais tinha menos gente. E hoje você vê as academias todas lotadas e entrando num business que eu acho que às vezes entra com lavagem de dinheiro e tudo mais, mas não vem ao caso. Mas, cara, eu vejo tanta gente se preocupando com a saúde física. É que assim, hoje. É pouco, né? E a esporte aqui, só pro André, você vai que esse André assistir esse podcast aqui, a esporte não quebrou, não. Ela tá lá perto da Unip, agora é gigantesca, viu? Ah, então eu que tô falando errado. Ela Então, é gigante, desculpa, cara. Ainda acho que é uma das maiores de quantidade de alunos, assim, de uma única unidade de Ribeirão. Caraca, então disfarça. Mas, o que acontece? A pergunta que a gente tinha que fazer é, o número de academias está aumentando, quantas pessoas dentro da academia estão saudáveis? Tá. Mas aí você tá falando não só saudáveis fisicamente, também não, emocionalmente. Fisicamente porque também, ansiosas, não, isso, e tal. fisicamente também. Porque eu vou falar, vou dar o meu exemplo, tá? Pra não ser um crítico e parecer que eu sou um anjo. Eu passei 10 anos da minha vida tomando anabolizante. Quem olhava achava que eu era saudável, mas eu não era saudável. Tá. Você entende? Então, quando você olha para uma academia, a pergunta é, as pessoas que estão aí dentro estão saudáveis, melhorando, ou as pessoas estão aí adoecendo a um passo mais rápido ainda? Tá. Porque quando você coloca alguém numa academia e vicia ela numa injeção para ficar magra, você não tá deixando ela saudável. Você não tá mudando a cabeça dela. Você tá simplesmente trazendo mais uma corrente para ela com problemas que a gente nem sabe o que vai acontecer. Não tem estudo nem para comprovar o que pode acontecer com um dependente de Monjaro por causa da vida, como as pessoas estão virando. Porque não deu tempo ainda de você poder mensurar isso. Homens que tratam o uso da testosterona, que eu defenderia para ser feito com uma reposição com 50, 55 anos, gente tomando desde os 18. Então, às vezes eu recebo aluno
O moleque tem 20 anos e falou, você não fala com o meu endócrino pra ver o que eu tô... Como assim endócrino, irmão? Você tem 20 anos. Tá doido, irmão? Você tá no auge da sua testosterona, você tá indo no endocrinologista pra quê? Ah, meu pai já me levou e tal, então... Então tá tudo de... Então esse cara, ele já com 20 anos já não tem saúde. Saca? Então nós estamos lotando academias de gente não buscando saúde, buscando se enquadrar. Nós estamos disfarçando, olhando uma academia cheia e achando que aquilo é saúde. Sacou? É só um rótulo, só uma capa de. Toma capa. E eu diria da grande maioria. Caraca. Da grande maioria. Tem gente que foi e mudou? Tem. Que às vezes se sente até mal, porque esse cara fala, mano, peraí, eu não emagreci o tanto que emagreceu o cara da injeção. Será que eu tô... Então, assim, o que o wellness está crescendo não condiz com que as pessoas estão ficando doentes. E essa conta não fecha, porque nesse meio do caminho aí, as pessoas perdem a mão, porque elas não estão indo atrás de saúde. Elas estão indo atrás de se enquadrar em uma comunidade. Pode ser a da corrida, pode ser a dos bodybuilder, pode ser a do trabalho dele, né? Então, esse dia eu tava com um amigo que é corretor. E aí, a gente conversando e tal, eu falei, e fulano? Ah, fulano sumiu, não anda muito mais com nós, né? Aí o também o estilo dele de vida não combina com nós, assim, dessa corretagem mais de alto padrão, porque a gente treina, a gente corre. Então tipo assim, que coitado daquele cara lá que era corretor, talvez até bom, porque ele tá fora de forma, ele já não virou. Já não entra dentro do grupo. Só que aí aquele cara percebe isso, e pra voltar pra esse grupo, ele entra na injeção, numa dieta que é ruim pra ele, numa depressão, numa coisa... Pra voltar a andar aqui. Pra andar com o mesmo grupinho que ele tava antes. Que ele tava antes. Então, o que fez ele vir pra cá não foi saúde. Foi o network, foi a necessidade de se enquadrar. Foi a aceitação. Entendeu? Foi a aceitação. Então, é muito sobre isso que a gente vive, dessa explosão de fitness, de wellness, de um movimento que parece que é da saúde, né? Mas eu falo que de saúde ele não tem nada. A gente vai pagar uma conta cara a médio e longo prazo com a quantidade de pessoas usando drogas que a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Ah, mas isso aí foi testado para quem tinha diabetes e deu muito certo. Para quem tinha diabetes, cara. Então, assim, muitos dos remédios não foram nem feitos com esse fim. Foram feitos com outros fins. Era para a pessoa, já que ela usou no quadro de obesidade, para ela usar junto com isso, mudar a cabeça dela, e aí ela fez um tratamento legal. Não, tem gente usando isso por resto da vida, cara. O cara colocou aquilo ali. Então, é um momento crítico, né? Que a gente caminha de saúde, né? Por isso que a gente vê algo que não é falado, mas um número que nunca existiu de suicídio, né? A mídia tenta a todo custo não divulgar isso, está certo mesmo, porque né, isso pode ser incentivo, mas a gente vive um período assim. Eu tenho certeza que qualquer um dessa sala aqui tem um conhecido ou um conhecido de linha direta que nos últimos tempos contou de um caso desse, né? Então, por quê? Porque realmente as pessoas estão doentes demais. E em vez da gente olhar isso como um problema para cuidar, né? Em vez da gente olhar isso como um problema e falar, cara, existe algo errado acontecendo, né? A gente fica achando essas coisas, essas brechas. Ah, não, mas o El tá crescendo, mas isso aqui tá crescendo. E não tá. Cara, é engraçado, porque a gente tá falando de uma coisa, mas se misturam muito, né? Porque uma coisa é saúde física e outra coisa é saúde emocional. E a gente acha que às vezes elas não andam juntas, mas como um reflexo pelo que você tá me falando, e é exatamente isso. Elas andam completamente juntas. Se a pessoa não tá bem, às vezes ela, pra se enquadrar, ela vai lá, começa a usar anabolizante, começa isso, começa aquilo outro. Você falou remédios que não foram feitos para aquilo, anabolizante de cavalo e essas coisas aradas todas. Eu vou. Você vê como que o emocional e o espiritual ele pode te direcionar em todos os sentidos da nossa vida. Você pega uma mulher perto dos 40 anos, quando ela não tem a parte dela espiritual bem trabalhada, quando ela não entende que realmente vai acontecer um período de... Aí essa mulher vai lá e põe o chip da beleza, tá? Nada mais é do que hormônios. A mulher passa a ter tudo como se ela tivesse 25 anos, 30. Então a libido dela aumenta, tudo dela... O marido dela tá entrando em declínio, né? O tempo, a idade, tudo. Normal. Se ela casou com um cara mais ou menos da mesma idade ali, né, pressão, trabalho, esse cara ele ainda muitas vezes ainda é o provedor do lar, trabalhando mais, querendo dar coisa, tal. Aí ela tem dentro de casa uma mulher a milhão e um cara, e aí a mulher reclama pra amiga. Ô, mas lá em casa é difícil, meu marido, nós não temos atenção, nós não fazemos mais aquelas coisas igual antes, tal. Mas cara, mas vai fazer nunca vai bater essa história. Porque tem alguém aqui e alguém aqui.
E o contrário também acontece às vezes. O cara que tá lá se cuidando, tomando um monte de coisa e tal, Cheio de testosterona, e né? reclamando da mulher dele. Então, agora quando o espiritual entra, você até entende que você pode se cuidar. Você pode repor o hormônio, você pode tudo. Só que existe uma linha que se você ultrapassa ela, você não fica mais o normal, você vai correr prejuízos até no seu relacionamento. Né? Então, eu recebo muito cara que fala assim, irmão, legal, você tá vindo, você quer emagrecer, e sua esposa, como tá? Cara, por quê? Cara, porque se vocês não estiverem na mesma vibe, ela também se cuidando, ela também indo no médico, tudo, vocês vão ter problema. E o contrário também, às vezes eu recebo as mulheres, ó, agora eu tirei pra me cuidar, viu? Fiz 40, e aí eu fui no médico, eu pus o chip, agora é minha vez. E seu marido? Não, ele não. Ele vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque vai dar ruim, né? Então, o espiritual, quando ele alinha isso, ele te alinha assim, que até você pode fazer essas coisas, mas você precisa estar alinhado dentro de casa. A primeira coisa, ó, bem, é o seguinte, nós agora estamos aqui numa fase, nós vamos cuidar da nossa saúde. Nós juntos vamos numa academia. Nós vamos marcar um médico, vamos ver como é que tá a nossa reposição. Porque senão você de novo traz algo que era disfarçado de saúde como morte. Porque aí você pega dentro de casa um cara que disfarçou que aquilo era vida e tá lá a milhão, olhando a mulher dele e falando, tá vendo, ela não me acompanhou. Não adianta não, tem que pegar 2 de 20 mesmo, porque a minha parou no tempo aí, ela não quer saber mais. Não é ela que parou no tempo, irmão. Você que não fez as coisas junto, entendeu? Então, quando eu ponho na minha cabeça que essa medicina anti-age, anti-envelhecimento, ela é legal, eu tô arruinando os planos de Deus pra nós. O plano de Deus pra nós é que a gente envelhecesse. Tá? O plano de Deus pra nós é que você e como é que eu brinco, né? Ser a veinha, aos tempos, fosse outras coisas sendo prioridades. Agora, quando eu mudo isso, eu começo a ter problema. Porque quando eu tenho dentro de casa 2 senhores de 65 anos, os dois tomando testosterona e achando que tem 30, começa a ter problema, até com meus filhos. Porque eu começo a inverter. Meu filho envelhecendo e eu E você tentando jovem na ainda. máquina da juventude. Entendeu? Então não tem problema nenhum se cuidar. Tá falando aqui alguém que é personal trainer, que vive disso. Não tem problema nenhum querer envelhecer bem. Mas a palavra é envelhecer bem. Envelhecer com saúde. Não querer ser jovem pro resto da vida, que é o que as pessoas estão querendo fazer. Tem gente mudando os planos de Deus para nós. O plano de Deus foi que eu e você envelhecesse com saúde. Que a gente não morresse numa cama de hospital, mas morresse dormindo com seus 100 anos. Esse é o plano de Deus para minha vida, para sua. Não que você tem 80 anos, querer ter o shape de um cara de 40. Essa conta não fecha, essa conta quebra todo um ciclo familiar. Entendeu? Quebra toda uma história do talvez seu neto um dia falar assim, cara, vamos lá nos meus avós. Não, cadê meu avô não tá em casa, nunca tá na academia. Loucura isso. Achar que isso é legal é loucura. Entendeu? Então, são esses valores que talvez é tão importante hoje a gente estar amparado na palavra. Né? Então, a palavra nos fala que envelhecer, sabedoria, faz parte. Né? A palavra não te orienta, faça o máximo possível para você ficar jovem pro resto da vida. Não. Entendeu? Então, é muito sobre o quanto hoje eu falo. Se eu pudesse desejar algo para o nosso país, mais do que desejar educação, seria desejar que todo mundo tivesse acesso à palavra de Deus. Conheceis a palavra e a A palavra verdade vos vos libertará. libertará. Não, legal, legal, cara. Eu fiquei um pouquinho espantado aí com o que você falou e fiquei repensando, cara, porque, na verdade, eu acho mesmo que tem muito disso. Acho que tem muita gente que começa a malhar, começa a se ver melhor, quer tomar hormônio, quer bomba, as mulheres querem tomar colocar o chip da beleza, etc. Mas também eu vejo muito a questão da saúde psicológica para os mais velhos, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, os meus tios que vão pra academia junto, vão os 2 velhinhos. Estão Isso, lá, olha que tem legal. 70 Isso é anos, massa. vão lá fazer a caminhadinha deles, vão fazer Isso. exercíciozinho. Eu comecei a fazer academia 5 horas da manhã, lá dentro do condomínio mesmo, porque aproveita, acorda, 20 minutinhos, vou lá, vou fazer uma corridinha de 20 Legal. minutos. Aí eu vejo lá, tem uns velhinhos que vão lá fazer junto, tal. Pô, acho bacana pra caraca. Mas Porque eu acho que ajuda muito, né? O exercício ajuda muito a o mente, exercício é remédio. O exercício ativa o corpo, ativa a alma, o ativa remédio tudo, que né? todo mundo tem acesso é o exercício, é a musculação, né? Até como principal, e isso não tem dúvida. Isso, a gente só não pode inverter esses valores, né? Isso só não pode ser vir na frente de outras coisas e a gente querer que o exercício tire de você
algo que é bacana, que é se tornar idoso, Saudável, saudável idoso. e idoso, entendeu? Então, é só esse cuidado, mas que o exercício tem que fazer parte da nossa rotina, tem que ser introduzido na nossa vida, tem que virar hábito, isso sem dúvida nenhuma, Não, legal. entendeu? Mas uma coisa também que você conversando com você, eu vejo muito, meu cunhado é representante farmacêutico, e ele fala uma coisa, cara, que você quer ver médico rico, é um médico que mexe na estética. Por quê? É prótese pra lá e pra cá, é colocar bunda onde não tem, é colocar nariz onde não tem, é colocar orelha onde não tem. É soro Cara, é agora. soro, infla, né? As mulheres de 70 anos com tudo em ciminha. Você fala, caraca, meu. Então é assim, eu vejo muito isso. Isso realmente, cara, não tem jeito. Tem a ver com a autoestima, tem a ver com a alma da pessoa, a estabilidade emocional dela, de não ser satisfeita com o próprio corpo. Tudo bem não ser satisfeito com o próprio corpo, mas não querer ter o corpo de 20 anos, né? É Aquilo que a gente tava isso. falando. Ter uma velha de 60 com corpo de 20. Então você limitar isso, mas para isso precisa crescer e envelhecer com saúde emocional. Bacana, bacana. Pensa assim, ó, você sabe que o quanto de sabedoria eu vejo em algumas falas do nosso saudoso e querido Silvio Santos, né, que dentro da sua fé judaica era um cara muito firme na palavra. Eu lembro de uma entrevista que ele fala assim que o homem que tem a mesma mulher sempre, ele tem muitos problemas a menos na vida, né? E aí ele fala em que inclusive pagar cirurgia plástica para sua mulher velha. Porque o motivo de você ficar querendo que sua mulher com 60, 65 fica fazendo uma cirurgia atrás da outra é querer que ela tenha uma forma física para te atrair a novinha que você tá experimentando na rua. Da que você vê a pornografia, dos vídeos que você assiste. Quando você não tem isso, quando você é um cara fiel, quando você tem a sua esposa, ela pode envelhecer junto com você tranquilamente, sem esse medo, porque a sua referência de corpo, do que você ama, é ela. Então, quando eu não abro brecha pra pornografia, quando eu não abro brecha pra traição, tudo, cara, eu envelheço super bem, né? Então, esse de um amigo me falou assim, irmão, você que trabalha com corpo, qual é o corpo de mulher que mais te atrai? Eu falei, da minha, mano. Ah, mas, irmão, da minha. Ah, mas que você já viu? Eu falei, irmão, da minha. Eu não tenho acesso a outro corpo de outra mulher. Como assim? Você não. Irmão, não trai minha esposa. Nós estamos juntos há 10 anos, só ela que eu tenho. O que eu tive antes, eu não tenho nem lembrança. E eu quero envelhecer olhando só pro corpo dela. Então, quando você tira esse tanto de coisas mundanas, talvez eu vou ter a oportunidade de, com 60 anos, pagar pra minha mulher voltar com. Eu não vou falar pra ela, só se for por você. Porque pra mim tá muito legal, porque nós estamos juntos nisso aí. Também tô envelhecendo. Minha orelha também tá nascendo pelo. Às vezes ela falou, você tá com pelo na orelha. Eu falei, calma que vai ficar pior. Pelo é só o começo da velhice. Né? Então, são esse tipo de coisas que é legal você fazer junto. Né? Uma outra coisa que é muito bizarro, né? Assim, e eu não tô falando com preconceito nenhum, porque se eu tivesse usado o cabelo Caraca! grande, eu teria feito talvez o implante que a turma tá fazendo aí, sem preconceito. Mas você percebe que os homens estão ficando todos iguais, mano? Os caras de 50 anos, tá tudo com o mesmo cabelo, assim, mano, porque estão pondo os implantes tudo no mesmo lugar, estão tudo com os cabelos de boneca igual. Aí, cara, eu acho massa você ir num lugar. Eu gosto muito de praia, né? Você vai numa praia assim que você pega um tiozão, mano, que ele ficou careca, mas ele é tipo um tiozão estilosão, assim, com seus 50, quase 60 anos. Cara, ele tá careca porque ele já é um tiozão. Ele tá lá com uma camisa social de linho, tal, na praia, no seu restaurante, tomando sua taça de vinho. Massa! Nós vamos ter uma geração desses tiozão, tudo com os cabelos igual, mano. Não vai ter mais careca. Porque os caras tá tudo. Então não é contra pôr o cabelo, é contra padronizar algo pra gente querer achar que se envelhecer e ser careca, você não vai mais se enquadrar, irmão. Para com isso. Entendeu? Então, agora, quando eu tenho uma mulher do meu lado que tá olhando realmente só pra estética, sem outros valores, ela vai achar que você, porque tá ficando careca, já não serve Tá ficando mais. feio, já Tá ficando não. feio. Mas quando os valores estão alinhados, quando a base da sua casa não é o mundo, é Deus, cara, vocês vão envelhecer junto. Ela com alguns defeitos que vão chegando com a velhice, você careca com alguns defeitos que vão chegando da velhice em massa. Eu Não. fico imaginando uma mesa assim de daqui uns anos, sentado, tipo, os netos, tudo, e os velhos, tipo, 70 anos, com todos os cabelos até aqui, né, irmão? Assim, não vai ter mais velho, tipo, meu avô ali. Nossa, mas seu avô esse cabeludo acabou de fazer um Cabelo implante. preto, né? Ainda. Entendeu? Vai ser tipo isso, bizarro, né? Pô, cara, Mas tá falando isso, mas eu quero fazer um implante, cara. pode Pô. fazer, não tem problema nenhum.
Não, é interessante, porque assim, ó, uma coisa eu acho que é muito importante, né? Se tem alguma coisa que, pô, cara, você não curte muito, tal, no seu Sim, corpo, tal, pô, eu sou barrigudo, cara, pô, eu não curto muito, velho. Eu tô tentando emagrecer agora que minha patroa tá emagrecendo, também quero é. emagrecer. Ela só ela vai ficar bonita, eu vou ficar bonito ao lado dela. Aquilo que a gente tá falando, fazer junto, tal. Então ela vai emagrecer, eu vou emagrecer também, vou ficar bonito pra ela vai ficar bonita pra mim, tá beleza. E o cabelo é uma coisa que me incomoda, porque já faz um tempinho já que eu vou olhando aqui de cima, aqui assim, cara, fica parecendo aquela bola de golfe que tá abrindo assim, Aham. sabe? Ó, mas você sabe que eu tava com um aluno esses dias, né? Ele sempre foi, eu conheço ele antes dele ser meu aluno, e ele sempre usou o cabelo curtinho raspado. E aí ele falou, ó, cara, eu vou parar de treinar o mês que vem que eu vou fazer o implante. Irmão, mas você sempre usou o cabelo raspado. Ah, mas tá barato, tá não sei o que. Falei, cara, parou. Não, não é tá barato. Você sempre usou o cabelo raspado, até quando você tinha cabelo. Agora você tá ficando calvo. Por que que você vai fazer isso? Ah, porque o fulano fez, ficou bom, o fulano fez. Falei, então eu já entendi, por causa dos outros. Ele falou, pode ser, mas tal. Eu falei, então já que você tá abrindo esse espaço, eu vou te falar. Já que você tá com grana e decidiu fazer alguma coisa, irmão, primeiro arruma seus dentes, põe umas lentes, seus dentes é muito mais feio que seu cabelo. Aí ele ficou me olhando, falou, pode ser. Eu falei, começa pelos dentes, irmão. Talvez na hora que você fizer os dentes, der um sorriso, nem cabelo você vai querer fazer mais. Então, não é o problema, não tá fazendo. Olha a palavra que você usou. Estava me incomodando. Eu tava querendo fazer. Legal. Agora, quando eu tô fazendo por causa do meu amigo, por causa do outro, porque ele tá na moda, aí começa a estar errado. Não, acabou. Né? Então, tem um monte de mulheres, as mulheres que estão aqui assistindo, não deixa mentir, que não precisava pôr a boca. E a mulher põe a boca de tanto que a outra amiga encheu o saco, que a outra colocou, e ela fala, pô, eu tenho que pôr. Então, não tem problema pôr a boca. O problema é pôr a boca quando você nem queria estar pondo a boca. Pra aparecer e fazer parte daquela turma das amigas. Não tem problema você pôr o cabelo. O problema é quando você põe o cabelo, você nem queria pôr o cabelo. Você achava massa, tá envelhecendo, caiu e tal, mas agora você tem que pôr cabelo, porque senão você não é mais aceito. Então, o problema criado pelo fitness, pela estética, é esse. Né? Quando vem solucionar um trauma, pô, tem meninas que não tem o seio e colocar o silicone pra ela é muito mais do que estética. É uma realização de vida. Agora, tem meninas que tava feliz, mas põe um seio porque na escola dela começaram a zoar ela. Aí isso vira problema, né? Ela nem queria, né? Então, o cabelo o cara nem queria. Aí esse é o cuidado que a gente tem que ter, mas se você tem valores dentro de casa, né? Se você tem a rocha fundamental ali, que é Cristo, você não cai nessas pegadinhas, né? Eu falo que qual a importância hoje da gente ter a nossa casa, a nossa família fundamentada em Cristo? Não cair nessas pegadinhas. Essas pegadinhas do mundo é morte disfarçada de vida. Falou tudo, PJ. Não, legal, cara. Você falou da boca e tal, e eu lembrei de uma coisa, cara. Existem muitos exageros, né, cara? Quando a gente olha assim, cara, se uma mulher pegou, foi lá e colocou silicone, porque não tinha peito, colocou lá, sei lá, nem sei a quantidade, mas sei lá, colocou 200 ml, vai, sei lá, ficou com um seio normal, beleza. Mas a mulher não coloca 200, vai querer colocar 1 litro. Aí a mulher coloca a bunda porque é reta, vai colocar uma bunda pra ficar bonitinha e tal, pra ficar melhor pro marido, nunca gostou do que tinha, pra ficar melhor, tudo bem, beleza. Mas não tem que colocar aquele bundão, aquela coisa. Então eu acho que existe muita discrepância. Discrepância. A necessidade de aprovação, acho que é essa palavra que eu estava tentando procurar antes, que eu não Isso. estava achando, é a necessidade de se sentir aprovada na sociedade, a necessidade de se sentir aprovado perante os amigos, ela causa exageros que danificam, na verdade, estão danificando a gente por dentro, cara. Você pensa que esse negócio do bumbum da mulher aí tem uma substância que coloca e é comprovado que ela pode matar. Não vou lembrar o nome agora, né? Não me recordo. Mas ela não é própria pra colocar, mas ela é colocada. E tem mulher que fala assim: ah, eu sei que pode dar um BO, mas também pode não dar, eu vou ficar bonita. Então, olha, ela tá Caraca. disposta a correr um risco de morte pra colocar um negócio, cara. É tipo assim, tipo, pegar um revólver e rodar, sabe? Falar, mas não. Então, assim, eu vou lá fazer, mesmo sabendo que eu sei que não é pra Caraca. pôr na bunda, eu sei que não foi feito pra isso, eu posso morrer, pode descer, pode ficar feio, mas se der certo. Então, quando começa esse risco fazer mais sentido que a sua vida, tem alguma coisa errada, né? Então, e isso pra tudo. Então, eu começo a decidir por coisas mais do que vida, tá errado. Pô, peraí, você tá colocando um negócio dentro do seu corpo que pode ser ruim só pelo fato de que se der certo vai ficar melhor que antes. Pô, não faz sentido, Ó, né? PJ, falando disso aí, você abre minha mente assim para um monte de coisa que hoje todo mundo não, né? Infelizmente muitas pessoas fazem. Jogar
tigrinho, essas coisas lá todas. Ah, se eu ganhar. Falei, que se ganhar, cara? Você tá perdendo dinheiro pra caraca, você tá prejudicando sua vida, prejudicando sua família não tem que comer, você tá usando Bolsa Família pra... Entendeu? Então eu acredito muito que, infelizmente, a falta de alicerce, base familiar, base de Cristo, acredito muito também que é culpa, lógico, dos pais anteriores, por falta de criar essa base, cara, tá criando uma geração que não sabe muito bem o que faz. Na verdade é isso. O que eu vejo, eu tenho pessoas muito chegadas, gente, o cara não ganha nada, o cara ganha R$ 1.500 por mês. Ah, eu joguei, então eu tenho que trabalhar, fazer umas horas extras pra pagar. Cara, então por que você jogou, velho? Você não tem dinheiro, cara. Por que você usou um dinheiro que era pra alimentar sua família, pra pagar seu aluguel, seu jogo, em jogo, Esse cara? cara, ele tá doente. Ele não sabe, mas ele tá doente, né? E ele tá com essa doença de que o mundo colocou nele que para ser feliz ele precisava ter algumas coisas, né? Ser algumas coisas, e na busca disso ele adoeceu, aí a cabeça dele tá doente. Então eu trato essas pessoas que fazem isso, cara, como uma doença, né? Também conheço alguns, conheço amigos, familiares de que jogam, jogaram, e você vê no fundo, que o cara tá doente, né? Porque ele acreditou que a felicidade está atrelada a ter e ser algo, né? Quando que na verdade não tem nada a ver com isso. Muitas das pessoas com muita grana estão aí falando que o dinheiro só atrapalha a vida delas. Então, esse cara ele é doente, cara. Esse cara precisa de tratamento. E um dos tratamentos que a gente já sabe e falou muito sobre ele aqui é Cristo, né? Então, para muitos dos nossos problemas hoje atual, não tirando a importância de remédio para tratamento, de terapia, né, de tudo isso que faz parte, mas Cristo é a solução para muitas das coisas que a gente está vivendo no mundo, né? E com certeza nosso um dever, né, para nós que já entendemos isso, tentar levar isso para outros pais, para outras pessoas, para mostrar que tem salvação que esse cara tá vivendo. Esse cara que tá vivendo em aposta, talvez ninguém consegue tirar isso dele, a não ser ele entender sobre a palavra, entender, entregar a vida dele para Cristo, né, para ele ver o quanto ele pode realmente mudar, né? E esse dia eu estava até falando sobre a Universal, que tem as suas peculiaridades, é uma igreja muito quem assim, mas quando você vê o cara entra lá, aí o pastor fala para ele, ó, você não bebe nunca mais. Entrega aqui, você vai trabalhar todo dia. Ele põe uns valores básicos, assim, que é ir no trabalho, voltar, não beber, não bater mais na mulher. Aí o cara, em um ano, a vida do cara muda, assim, né? Prospera. Aí os caras saem de lá, dá aqueles depoimentos, né? Minha vida, cara, mas muda mesmo. Porque são coisas básicas, valores básicos, assim, que adotou. Não é nem sobre ter revelação divina. É sobre coisa básica. Então, o que falta pras famílias É o é básico. básico, mano. São princípios e valores básicos. Básico. Se esse cara do Tigrinho põe valores básicos na mesa dele, a vida dele não precisa nem de um anjo descer e falar, nossa, eu tive um encontro maravilhoso com Deus. Não. Se ele colocar valores básicos, a vida dele muda. Então, hoje, a ausência de valores é o que faz a gente passar o que a gente tá passando. E a gente olha assim, acha que é só o cara que bebe, o cara que isso, o cara que aquilo, mas não, é a mulher que tá colocando injeção na bunda. O cara que tá lá tomando um monte de anabolizante ou testosterona, só que toma um monte de testosterona, depois passa um rabo de saia e fica louco. Pô, cara, o cara tá desvirtuando completamente a vida dele. Aqui, quer ver? Por falta de valores, né? Por falta de princípios e valores. Rapidão. Caraca, meu. Essa parada é muito forte, cara. Antes da gente fechar, eu vou ler isso aqui, ó. Se liga. Deixa eu achar aqui. Cara, uma coisa que eu acho muito, muito, muito bacana, que os Legendários me fez muito pensar, é na questão do homem, cara. Ó, olha esse versículo, ó. Isso aqui é no Velho Testamento, Deus falando com o povo. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Agora, escolha a vida, para que você e seus descendentes vivam. Então, o que Deus está falando lá? Ó, eu estou dando a opção mesmo, de vida e de morte. Escolhe por vida, para que você e seus filhos, descendências, vivam. Quando a gente traz para tudo que eu tentei passar aqui hoje que a gente acha que isso é muito simples, porque você fala, óbvio que eu escolho por vida, não escolho por morte.
Quem que quer que meus filhos, minha descendência, eu vou escolher por vida. Só que a vida tá muito, a morte, melhor, tá muito disfarçada de vida. Então, quando eu escolho pornografia, quando eu escolho um segundo relacionamento, quando eu escolho fingir que tô no banheiro pra não cuidar do meu filho, pra não ajudar a trocar uma fralda, tudo isso que não parece morte, é morte. Então, desde lá de trás, o pai já te orienta. Eu te dou a opção de escolher vida e morte. E escolha vida, para que você viva, você e seus descendentes. Então, nós estamos vivendo um período que nós estamos escolhendo morte, achando que estamos escolhendo vida. E aí, tá morrendo nós e nossos descendentes. É simples. Então, dentro das nossas casas, a gente traz morte e morre nós e nossos descendentes. E a morte, por mais que a gente pense que ela ia vir de chifre, demônio, não é assim que o inimigo ataca. Ele vem disfarçadinho, irmão, de tela São de as celular, raposinhas. de feed, de coisinha pequena, disso, de estética acima de tudo, de não querer envelhecer qualquer cu. Então, todas essas decisãozinhas pequenininha é decisão de morte. E aí morre nós e nossa descendência. Então, quando a gente inverte isso, começa a escolher por vida, os valores vêm, vive nós e nossa descendência. Bacana, cara, bacana. Caraca, foi forte, hein? Foi forte demais, bacana demais, Paulo. Ó, meu querido, vamos lá. Qual que é as suas redes sociais aí pra gente deixar aqui, pra, claro, pro pessoal poder te seguir? paulojunior.opj, da minha esposa Clicinha Victori. Segue lá, se você é mulher, segue a Clicinha, se você é homem, me segue, né? Pode seguir os dois, todo mundo também, mas é porque ela fala diretamente no coração das mulheres todos os dias. Muito bacana o conteúdo que ela constrói lá, né? E no meu Instagram é isso, né? A gente tenta, ao mesmo tempo que fala de saúde, fala de fé, fala de tudo, deixa o algoritmo lá embaixo, porque o Instagram não te entrega, né? Quando você faz dessa maneira que não é tão uma leitura daquele tema, tudo, mas eu brinco que quem coordena minhas redes sociais não sou eu, é Deus. Então, se for pra vontade dele, que às vezes sai um vídeo lá, sai um testemunho, se alguma coisa vai sair, né? Se aquilo edificar um lar pra mim, já eu tô muito mais feliz do que monetizar, né, minhas redes sociais, né? Pode seguir, que é um prazer, te agradeço a oportunidade, né? Todos esses tipos de convite que aparecem, hoje pra mim são muito válidos, porque eu olho pra eles como mais uma oportunidade da gente alcançar alguém, né? Então, para você ter ideia, às vezes você pega um prédio de igreja lotado, tem 800 pessoas. Esse vídeo aqui, né, facilmente chega para 10 vezes esse número de pessoas que a gente está falando aqui. Então, isso é muito poderoso, né? Então, esses convites hoje eu levo muito a sério, né? E peço para que realmente Deus conduza os cortes para que eles alcancem o maior número de pessoas possíveis. Isso daí é muito interessante. Os cortes são muito interessantes, cara, porque teve um corte nosso aqui que bateu mais de 400 mil, e a gente olha assim e fala assim, poxa, um bate-papo é uma história que a gente pega, às vezes, de uma história de vida, um momento de vida que você conta, e você consegue atacar diretamente num ponto de vida, de necessidade de uma pessoa. Então eu acho muito que é isso, é muito importante a gente ouvir a história das pessoas e falar muito de Cristo, para poder transformar a vida de pessoas que estão precisando. É isso. Então, cara, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. mesmo, irmão. Fica Tamo com junto. Deus. Amém. Tamo E junto. Valeu, obrigado. nos vemos em uma montanha. Amém. É isso. Valeu.